Vamos começar entendendo o que são os resistores e qual a função deles, especialmente nos carros. O resistor é um componente eletrônico que serve basicamente para limitar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Ele também é usado para dividir tensões, controlar o tempo de carga dos capacitores e proteger outros componentes. No setor automotivo, os resistores são praticamente usados em todos os sistemas eletrônicos, desde sensores do motor até os faróis. Eles ajudam a garantir o funcionamento seguro e preciso dos dispositivos elétricos do veículo. Histórico no setor automotivo. Os resistores começaram a ser utilizados nos veículos com os primeiros sistemas elétricos, como a ignição e a iluminação. Ainda nas décadas iniciais da indústria automotiva, eles tinham a função de controlar a corrente elétrica e proteger os componentes. A partir da década de 1980, com o avanço da eletrônica nos automóveis, surgiram os primeiros módulos de controle, como as centrais de injeção eletrônica e os sistemas de segurança. Com isso, o uso de resistores aumentou consideravelmente. Hoje, com os veículos modernos repletos de sensores e sistemas eletrônicos, os resistores são essenciais. Eles estão presentes em painéis digitais, sensores de temperatura e pressão, sistemas de climatização, comando no volante e nas unidades de controle eletrônico. Você já se perguntou como os dispositivos eletrônicos controlam a quantidade de corrente que passa por eles? Um dos componentes mais importantes para isso é o resistor. O resistor é um componente eletrônico que tem como principal função limitar ou controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Ele faz isso transformando toda a parte de energia elétrica em calor por meio do efeito Joule. Esse processo acontece porque o resistor é feito de maneiras que oferecem resistência à passagem de elétrons, ou seja, eles dificultam o fluxo da corrente. Quanto maior a resistência, menor será a corrente que consegue passar. Os resistores são medidos em uma unidade chamada ohm, e essa resistência segue a lei de Ohm, que diz que a tensão, voltagem, é igual à corrente vezes a resistência. Isso quer dizer que, conhecendo dois desses valores, conseguimos calcular o terceiro. Resistores são essenciais em praticamente todos os circuitos eletrônicos, desde um simples controle remoto até computadores e celulares. Eles podem proteger componentes sensíveis, dividir tensões e até controlar o brilho de LEDs. Mesmo sendo pequenos, os resistores são fundamentais para que tudo funcione de forma segura e precisa. Existem diversos tipos de resistores, com diferentes tamanhos, materiais e potências, e cada um é escolhido de acordo com a aplicação. Por exemplo, no circuito de LED, usamos o resistor para evitar que o LED queime com corrente demais. Além disso, os resistores podem ser fixos ou variáveis. Os fixos têm um valor de resistência definido, enquanto os variáveis, como os potenciômetros, permitem ajustar a resistência conforme a necessidade do circuito. Esse controle é usado em coisas do dia a dia, como o botão de volume de rádio ou a intensidade da luz de um dimming. Tipos de resistores. No setor automotivo, encontramos diversos tipos de resistores, cada um com características específicas, projetados para atender às exigências dos diferentes sistemas eletrônicos presentes nos veículos modernos. O tipo mais comum é o resistor fixo, que possui um valor de resistência pré-determinado e constante. Ele pode ser fabricado em carbono, cerâmica ou filme metálico, cada um com diferentes níveis de precisão, tolerância e resistência ao calor. Por exemplo, os resistores de filme metálico são bastante utilizados em módulos eletrônicos de controle, como o ECU, Unidade de Controle Eletrônico, devido à sua maior estabilidade e precisão. Já os de carbono são mais simples e baratos, utilizados em circuitos menos sensíveis com pequenas placas de controle de iluminação ou temporizadores. Depois temos os resistores variáveis, que permitem o ajuste manual da resistência elétrica. O exemplo mais conhecido é o potenciômetro, que basicamente é um resistor com um contato deslizante. Ele é utilizado em situações onde o usuário precisa regular uma função como controle de volume do som, regulagem de intensidade de luz do painel e até mesmo sensor de posição do pedal do acelerador, onde a variação da resistência informa a central qual é a posição do pedal.
Além disso, um componente muito importante no setor automotivo é o termistor, um resistor sensível à temperatura. Existem dois principais tipos, o NTC, que reduz a resistência conforme a temperatura aumenta, e o PTC, cuja resistência aumenta com o calor. Os termistores estão presentes em vários sensores, como o sensor de temperatura do líquido, do arrefecimento do motor, que ajuda o sistema de injeção a ajustar a queima do combustível, os sensores de temperatura do ar-condicionado, sensores em baterias automotivas, em veículos híbridos ou elétricos, e sondas Lambda, que analisam os gases do escapamento, informando o ECU como está a mistura de ar combustível. Outro tipo essencial é o resistor de potência, projetado para suportar altas correntes elétricas e dissipar bastante calor. São maiores, mais robustos e frequentemente possuem dissipadores metálicos. Esses resistores estão encontrados em sistemas com motores de ventilação interna, especialmente em veículos com controle de velocidade das ventoinhas, sistema de aquecimento interno, onde o resistor aquece o ar que vai para a cabine, desembaraçadores traseiros, que precisam de corrente elevada, e até freios regenerativos de carros elétricos, onde parte da energia da frenagem é dissipada por resistores de alta potência. Também existem resistores fusíveis, que se comportam como um resistor normal até que determinada corrente seja ultrapassada. Então ele abre o circuito, funcionando como uma proteção contra sobrecargas. Em resumo, o setor automotivo exige resistores com diferentes formas, materiais e componentes elétricos, cada um adequado à função específica que desempenha. Conhecer esse tipo é essencial para identificar falhas, fazer substituições corretas, entender como os circuitos automotivos operam com segurança e eficiência. Testes com multímetro. Agora vamos falar sobre o ponto central da nossa apresentação, o teste prático de resistores com multímetro, um procedimento fundamental para identificar falhas nos sistemas eletrônicos automotivos. Nos carros modernos, os resistores estão presentes em quase todos os circuitos eletrônicos, módulos de injeção eletrônica, sensores de temperatura, sistemas de ABS, painel de instrumentos, faróis com controle eletrônico, central multimídia, ar-condicionado digital, entre outros. Eles atuam tanto para controlar correntes elétricas, como para dividir tensões e proteger outros componentes. Ou seja, se um resistor falhar, o sistema em que ele está inserido também pode deixar de funcionar corretamente. Para verificar se um resistor está bom ou ruim, utilizamos um multímetro digital, ajustado no modo ohmímetro, que mede a resistência elétrica em ohms. Esse é um teste relativamente simples, mas que exige atenção a alguns detalhes para garantir a precisão da leitura. Primeiro, é fundamental desligar completamente o circuito onde o resistor está conectado, descarregar capacitores próximos, se tiver, para evitar danos no multímetro e leituras erradas. Sempre que possível, remover o resistor da placa ou, no mínimo, isolar uma das suas extremidades para que outros componentes em paralelo não interfiram no resultado. Depois disso, colocamos as pontas de prova do multímetro nos dois terminais do resistor. O visor mostrará um valor de resistência. Esse valor deve ser comparado ao valor nominal do resistor, que pode ser identificado pelas faixas de cores, ou impressos no corpo em alguns casos. É importante também considerar a tolerância, que é uma margem de erro permitida, geralmente indicada pela quarta faixa de cor. Por exemplo, um resistor de 1K com 5% de tolerância pode ter valores entre 950 e 1050 ohms e ainda estar considerado dentro do padrão. Já um resistor de 10K com 1% de tolerância precisa estar entre 9.900 ohms e 10.100 ohms. Se o multímetro indicar um valor muito abaixo do esperado, como próximo a zero, pode haver um curto-circuito interno ou até uma solda errada. Se indicar um valor muito acima, ou L, overload ou infinito, isso pode ser sinal que o resistor está aberto, rompido internamente ou completamente queimado. Além dos resistores fixos tradicionais, também testamos componentes como potenciômetros, muito comuns em controles de ventilação ou intensidade de iluminação. Ao gerar o eixo, a resistência entre os terminais deve variar de forma suave e contínua. Se travar ou pular valores, há defeito. Termistores. Usados principalmente em sensores automotivos de temperatura, como os do motor ou do ar-condicionado. Existem dois tipos principais. NTC, que é uma temperatura, um coeficiente de temperatura negativa, a resistência diminui com o aumento da temperatura, e o PTC, que é o coeficiente positivo, a resistência aumenta com o calor.
Para testá-los, podemos aquecer levemente o componente com o dedo ou uma fonte de calor e observar a variação de resistência no visor do multímetro. Nas oficinas mais equipadas, também é comum o uso de testadores automotivos específicos para resistores e sensores. Esses equipamentos mais avançados mostram imediatamente se o componente está bom ou ruim, em curto, com fuga aberta, sem a necessidade de interpretar os valores manualmente. Outro ponto importante é que o multímetro precisa estar calibrado e com as baterias em bom estado. Usar um aparelho desregulado pode gerar resultados errados e levar a diagnósticos incorretos. Portanto, mesmo sendo uma verificação simples, o teste com multímetro é essencial. Um resistor danificado pode parecer insignificante, mas ele pode impedir o funcionamento correto de sensores, comprometer módulos internos e até acionar luzes de alerta no painel do veículo. Por isso, todo profissional da área automotiva precisa dominar essa técnica. Com prática e atenção aos detalhes, o teste de resistores se torna uma ferramenta poderosa para garantir a segurança, o desempenho e a confiabilidade dos sistemas eletrônicos dos veículos. Agora, por fim, vamos falar sobre os defeitos mais comuns nos resistores automotivos, onde eles são usados e mais alguns valores típicos. Um defeito típico é o resistor aberto, ou seja, ele para completamente de conduzir. Outro problema é quando a resistência altera de valor com o tempo, o que causa falhas intermitentes nos circuitos. Resistores também podem superaquecer, principalmente os de potência, causando mau funcionamento de sistema como o ventilador interno ou o ar-condicionado. Entre as aplicações mais comuns estão os resistores em série com LEDs e lâmpadas do painel, termistores nos sensores de temperatura do motor do ar e em potenciômetros em sensores de posição como o TPS. Os valores típicos podem variar bastante. Podem ir de 0,1 ohm em resistores de potência até 100 kΩ ou mais em sensores. Conhecer esses valores ajuda muito na hora do diagnóstico do automotivo.